Quase 50 milhões de livros foram vendidos no ano de 2022 no Brasil, segundo o levantamento da Nielsen Book Data. O número representa um aumento de 4% em relação às vendas registradas no ano anterior. A melhora no mercado editorial impacta esta livraria em Patos de Minas, que coloca os livros mais procurados em destaque no centro da loja. Essa exposição ela já é dos livros mais bem vendidos da loja e da lista da Veja também, então ele já fica aqui em posição de destaque para os clientes quando entrarem na loja terem um contato com esses livros. Aí aqui tem muitos autores como Napoleão Hill, Paulo Vieira, esse tipo de título de autodesenvolvimento está sendo bastante procurado e está bem quisto essa seção aqui na loja no momento. A vendedora Wene Dias relata que não há um padrão fixo dos consumidores, mas que datas comemorativas podem impulsionar as vendas. Aqui vai muito de época, né? Tipo, questão de Dia dos Namorados, tem uma coisa mais de livros de romance que sai, mas esses livros aqui, por exemplo, eles estão sempre saindo muito bem. A procura deles não tem um momento que aumenta, é sempre muito grande a procura deles. O escritor, poeta e advogado Tiago Arantes é um ávido consumidor de livros e mensalmente adquire novos exemplares para a coleção. Ele conta que às vezes extravasa e acaba levando mais livros do que consegue ler para casa. Como dica para quem busca ingressar no mundo da leitura, ele cita alguns livros que considera essenciais para a literatura. O primeiro deles aqui que eu gostaria de mostrar é o Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, que na minha opinião é o maior livro brasileiro de todos os tempos. É um achado, a escrita do Guimarães Rosa, apesar da dimensão do livro ser um pouco extensa, nos prende e é cheia de neologismos, cativante. É um livro essencial para quem gosta de literatura e literatura brasileira. O segundo livro aqui, estamos finalizando a leitura, que é o José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Não é a obra mais famosa dele, nós temos um ensaio sobre cegueira que até virou filme, mas é um vencedor de Nobel com merecimento. A escrita do José Saramago é fantástica. Por último aqui nós temos o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que é escrito quase como um diário de emoções e sentimentos, e esse aqui é um livro que a gente nunca acaba de ler. Ele pode ser lido de uma forma contínua ou pode ser aberto como um livro de mensagens. E Fernando Pessoa, sem dúvida alguma, foi o maior escritor de língua portuguesa com merecimento. É um livro que impacta e bons livros nos impactam e nos trazem profundas reflexões, como o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Tiago pondera que há um mito ao redor do valor dos livros, que para ele nunca estiveram tão acessíveis como agora. E essa é uma ideia realmente que precisa ser destronada, porque os livros hoje nunca estiveram tão acessíveis. Livros já foram de preços mais exorbitantes, mas hoje nós podemos encontrar, por exemplo, esse box do Machado de Assis aqui foi comprado no final do ano e ele saiu por R$130. São 3, 6, 9, 11 livros do Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, por um preço extremamente acessível. Nós temos aqui também um livro sobre mitologia grega, que em 2 volumes, um dos maiores escritores sobre mitologia grega do mundo, em capa dura, e saiu por R$80 esses 2 exemplares, que é um preço muito acessível, principalmente se comparado, como dito anteriormente, com relação aos preços que usualmente eram exercidos, principalmente para livros com acabamento como esse. Mesmo com a possibilidade de consumir livros em leitores digitais, ele acredita que o apelo material faz parte do ritual tradicional da leitura. O mundo digital hoje é uma realidade, inclusive para a literatura. Algumas pessoas se sentem bem utilizando vários instrumentos para fazer leitura de livros digitais. Existe a facilidade de se ter muitos livros dentro de um dispositivo muito pequeno. Eu, pessoalmente, gosto do papel, gosto de grifar, fazer anotações nos meus livros, então prefiro. Mas hoje o comércio digital, as plataformas destinadas a escritores são várias e muito importantes, principalmente para quem quer seguir uma carreira literária ou conhecer
novos escritores ou escritores consagrados. Muitas pessoas têm a preferência pelo livro físico por questão, às vezes, do cheiro do livro. Eu mesmo sou apaixonada em pegar o livro, sentir ali e vendo quanto que falta. No livro virtual, por exemplo, a gente não tem essa sensação. Então, alguns leitores assim, são às vezes mais raiz, por exemplo, gostam mais dessa sensação do livro físico. Então, a procura deles aqui ainda é bastante grande, apesar da gente estar competindo com os livros virtuais. Tiago Arantes extravasa a nostalgia, marcando os livros que adquire com um carimbo personalizado. Antigamente, as pessoas se valiam de um carimbo, muitas vezes utilizando cera, para poder marcar em seus livros. E este carimbo continha a expressão geralmente ex libris, que quer dizer em latim, este livro pertence a. Então, como pessoas que gostam de livros, o maior temor é emprestar e não tê-los de volta. Então, nós fizemos um carimbo, né? Não a cera, mas um carimbo com a expressão ex libris e com o nosso nome para poder marcar. Assim como gosto também de colocar a data em que foi efetuada a compra e mais alguma consideração. Seja em um livro de capa dura ou na tela de um leitor digital, os livros estão à nossa disposição para nos transportar para infinitas possibilidades de aventuras e enredos, além de embelezar o ambiente com bibliotecas repletas de capas coloridas.